Olá, Nutri! Seja muito bem-vinda ao programa NutriPro. Aqui nesse programa semanal, eu, Glauciane Norte, trago informações, conteúdos para te ajudar a criar serviços lucrativos e aumentar em 5 mil a mais o seu faturamento, o seu rendimento, os seus ganhos com a nutrição através desses serviços lucrativos. Então, se esse é o seu desejo, se você quer alcançar esse feito, já faz a sua inscrição aqui no canal, é só clicar no botãozinho que está escrito inscreva-se para você fazer parte do nosso canal e não perder nenhum conteúdo como esse. Nutri, e o tema de hoje do nosso programa são 2 ideias de serviços lucrativos para te ajudar a ganhar 5 mil a mais, mesmo que hoje você seja uma concursada, esteja em regime de concurso, né? Tem algum cargo em concurso público ou que você tenha algum vínculo empregatício em regime de CLT. Mesmo que você esteja nessas duas situações, essas 2 ideias de serviço que eu vou trazer aqui hoje para você vai te ajudar a criar serviços lucrativos e fazer aí 5 mil a mais sem depender exclusivamente de consultas. Nutri, e o que é criar novos serviços? O que é, Glauce? Como que eu crio um serviço lucrativo? Eu entendo e não entendo o que você está falando. Vamos lá, Nutri. A gente saiu ali da faculdade, independente do seu tempo de formação, predestinada e com algumas coisas na nossa cabeça. Olha, os caminhos que tem para você é concurso público, é um regime de CLT, né? Ser funcionário de alguém através de uma carteira assinada, enfim, é virar prestadora de serviço para alguma empresa de forma fixa ou de forma autônoma, é você trabalhar numa grande indústria, enfim. A gente já saiu ali pré-determinada algumas coisas, algumas previsões de futuro em relação à profissão. Mas a gente não aprendeu a ser empresária, a criar negócios, a desenvolver produtos e serviços para ajudar aquele paciente que nós, com a nossa especialização, exemplo, você é especialista em materno-infantil, você é especialista em tratar rins, fígado, doenças hepáticas, doenças autoimunes, enfim, cada nutricionista tem ali uma área dentro da saúde da qual ela se identifica mais e acabou se capacitando para se tornar muito boa naquilo. Então, dentro das suas áreas de especialização que você gosta de atender, que é aquela área que você, se não fosse para sobreviver, né? Se você não precisasse de dinheiro para comer, para andar, vestir, viajar, enfim, seria áreas da nutrição da qual você trabalharia sem ganhar R$ 1 por isso. Mas como a gente precisa comer, beber, vestir, a gente quer viajar, a gente quer ali realizar sonhos, né? Sonhos de viagens internacionais, sonhos de compras de bens e serviços. Para isso, a gente precisa ter uma renda financeira, né? A gente precisa ganhar dinheiro e ganhar muito bem para isso, porque se a gente for ganhar ali um valor onde só dá para o básico, o arroz, o feijão e as contas básicas, isso com o decorrer do tempo vai trazendo frustração, principalmente para nós que temos uma carreira e ainda mais uma carreira que é tão falada, tão divulgada, que tantas pessoas que nem nutricionistas são gostam de usar para ganhar dinheiro. Então, por que que nós nutricionistas, donas do canudo, né, donas de um certificado de graduação, donas de certificados de várias e várias pós-graduações, de repente você fez mestrado, doutorado e não consegue alcançar o faturamento daquele do qual você se dedicou tanto em tempos de estudo, em tempos de qualificação. Então é por isso que eu venho trazendo essas 2 ideias de serviços lucrativos para você conseguir aumentar o seu faturamento. E mesmo você estando aí em regime de CLT, isso é possível porque essas 2 ideias que eu vou te mostrar aqui são ideias que você consegue trabalhar em paralelo ao seu horário que você já cumpre, seja no concurso ou seja em regime de CLT. Por quê? São ideias que você vai se programar para quando você vai oferecer esse serviço ou não, a quantidade de vezes na semana, na quinzena, no mês que você vai estar oferecendo esse serviço.
Então fica tranquila que sim, essas duas ideias vai servir muito bem para você, mesmo que você já tenha aí algum vínculo empregatício no concurso público ou em regime de CLT. Glaucia, então você me falou aqui várias coisas, mas ainda não entendi o que seria criar novos serviços. O que você precisa pensar, Nutri? Que para criar um novo serviço, você precisa entender as necessidades do seu paciente. Então vamos lá, exemplo, se você está no concurso público e trabalha em hospital. Lá dentro do hospital, dependendo da ala que você tá lidando ali com os pacientes e você vê que o protocolo ali dentro do hospital, o protocolo nutricional, não está sendo suficiente para o paciente sair do lugar como você gostaria. Então, são nesses momentos, são essas brechas, essas percepções que você tem que vai te a criar novos serviços para o seu paciente. Por quê? Se você já está percebendo que ele não está evoluindo conforme o protocolo que você está aplicando ali, mesmo que ele esteja seguindo tudo, você está acompanhando, tem a equipe médica, enfim, e mesmo assim ele não evolui e você já está ali um tempo acompanhando ele, você já deve ter percebido, tanto pela evolução dele, quanto pelo relato da família que está ali acompanhando ele, alguns problemas, algumas dificuldades que o protocolo nutricional do hospital, por exemplo, não vai resolver. E como você está ali ocupando um cargo de concurso ou ocupando um cargo de CLT, você fica de mãos atadas sem conseguir fazer algo a mais por esse paciente. E é aí que está a brecha para você criar outros serviços, criar serviços lucrativos para oferecer para esse paciente. Afinal de contas, ele já conhece você, ele já conhece o seu trabalho, ele já confia no seu trabalho. Então é muito mais fácil você oferecer um novo serviço, criar uma solução para alguém que já te conhece, sabe da sua competência, do que você querer criar novos serviços para as pessoas que nem sabem quem você são e quem você é, na verdade, né? E você acabar tendo que virar refém das redes sociais para poder ficar mostrando o que você faz, o que você não faz, o quanto você é boa ou não é. E até mesmo ter que ficar dando dicas aí de alimentos, dicas de pode, não pode, evite e prefira, enfim, tudo isso acaba tomando muito tempo de nós, nutricionistas. E nós nem gostamos tanto desse mundo assim, né? Não é verdade? É um saco você ter que ficar pensando ali em produção de conteúdo para gerar valor para o paciente olhar para você e falar, eu acho que eu vou ligar para essa Nutri. Enfim, então, quando você tem alguém ali, uma quantidade de pessoas que você já trabalha, você já tem um volume de paciente que você já atende, mesmo aqueles que já desistiram, que pararam o tratamento, todos os pacientes que um dia já passaram por você, é uma grande oportunidade de você oferecer o seu novo serviço. Bom, Nutri, agora que você já sabe o que é um novo serviço, que você já sabe os momentos que você pode estar aproveitando para oferecer um novo serviço e de onde você vai tirar, que são das dificuldades, dos problemas que o paciente está enfrentando para seguir o protocolo nutricional, eu preciso te falar dos benefícios que você vai ter criando esse novo serviço e dos benefícios que o seu paciente vai ter criando um novo serviço que não seja apenas o atendimento, o protocolo nutricional ali que você está acostumado a aplicar no ambiente hospitalar ou em um ambiente ali de regime de CLT, dependendo da empresa que você tá. Mas antes da gente continuar aqui também, eu preciso que você coloque seu comentário aqui abaixo e me diga como é que tá a sua situação. Se você está ocupando um cargo de concurso público, se você está em regime de CLT e já não está mais feliz nesse formato, se você quer pedir exoneração de um concurso público e quer aí entrar no mundo dos negócios, né? Aquele mundo onde você tem o seu próprio consultório presencial ou online e ser dona do seu próprio nariz, né? Vamos trabalhar aqui com português tradicional. Ser dona do próprio nariz, fazer seus horários,
fazer a sua agenda da forma que você quer e principalmente fazer os seus protocolos nutricionais, aplicar aquilo para o paciente, colocar aqueles protocolos que você acredita que realmente vai surtir efeito na vida dele, na saúde dele. Então coloca aqui abaixo para mim nos comentários, Nutri. Bom, e aí, quais seriam os benefícios que você, como nutricionista, vai colher? Pensa só comigo, Nutri. Uma vez que você tem um serviço que foge ali do passo a passo daquela consulta, de algo que você já está acostumado a oferecer para o seu paciente, mas o efeito não está sendo tão grande assim, tão positivo, nem para ele, nem para você. Bom, uma vez que eu encontrei uma forma de ajudar o meu paciente a chegar naquilo que ele veio buscar, a ter mais resultados, de repente um resultado mais rápido, o que acontece? O meu paciente começa a falar do meu trabalho no boca a boca, o meu paciente começa a me indicar e é daqui que você já vai eliminar um segundo problema. Quando você, estando hoje em regime de CLT, não consegue resolver. Então vamos lá. Benefício número 1. Você consegue ver maior resultado na evolução dele e isso te traz ali uma leveza, uma tranquilidade profissional. Afinal de contas, você já está há tanto tempo tratando ele e a evolução dele não traz tanto resultado assim, que quando você começa a ver o resultado do paciente, a evolução positiva do paciente, isso te traz ali uma tranquilidade, uma leveza profissional e acreditar em você mesmo, aquela crença de que, poxa, o que eu faço realmente surte efeito, realmente ajuda e transforma a vida das pessoas, realmente traz saúde para as pessoas. E isso você colhe quando você está sendo ali dona do próprio nariz, dona do seu próprio negócio e consegue colocar, tirar protocolos diferentes, mudar as estratégias de protocolo, uma vez que você está em regime CLT ou em cargo de concurso público, você não tem tanta autonomia assim para fazer. Outro ponto é que você consegue ter previsibilidade financeira. Por mais que no regime CLT e no regime de concurso público você tenha ali aquele valor fixo, você vive como? De acordo com aquele valor fixo que entra ali, né? Ou pelo menos era para viver, né, Nutri? Acabar não vivendo aí mais do que você tem condições financeiras de viver. Enfim, e aí essa previsibilidade financeira você consegue também quando você tem o seu próprio negócio. Porque no decorrer do mês, no decorrer do semestre, do trimestre e até do ano, você vai fazendo várias estratégias da qual você consegue ter essa previsibilidade e que quando você está no regime CLT e no regime de concurso público, você tem também de certa forma, mas você não consegue ter momentos onde, esse mês vai entrar tanto e mês que vem eu vou fazer um investimento nisso ou naquilo, eu vou programar uma viagem, eu vou ter uma semana de folga, enfim. No regime CLT e no regime de concurso público, o que você acaba fazendo? Você tem as suas férias já pré-definidas e o seu salário já pré-definido. Coisa que, sendo dona do próprio negócio, você consegue encontrar assim, um mar azul de possibilidades, né? Você consegue alcançar locais que você jamais, na sua vida profissional, imaginaria que ia alcançar. Nutri, e os benefícios para o paciente? Vamos lá. Se o paciente está recebendo um serviço do qual está desenhado para ele, levando em consideração as dificuldades que ele tem, levando em consideração o perfil que ele tem, logo ele começa a apresentar resultado. Se ele começa a apresentar resultado, ele fica mais feliz, te indica no boca a boca e você já sabe do link que eu falei anteriormente que você tem como benefício quando isso acontece. O paciente te indicando no boca a boca, ele ficando feliz com os resultados, enfim, você conseguindo resolver os problemas dele, as dificuldades, logo ele não vai querer deixar de estar com você. Então, toda nova proposta de serviço que você oferecer para ele, ele vai acatar.
ele vai querer ser um cliente, um paciente fiel seu, fidelizado. Mesmo que você já tenha resolvido o problema dele, ele vai querer continuar com você ali em um tipo de serviço fixo mensal, semestral, como se fosse uma assinatura que a gente faz de YouTube, de Netflix, essas coisas, né? A gente gosta tanto lá de assistir o filminho, de ver um vídeo no YouTube, que você paga mensalmente essas plataformas para não perder o acesso a ela. Mesmo que você já tenha assistido aquele filme, aquela série que você queria assistir. Você continua assistindo porque essa plataforma te dá tanto prazer, momentos de relaxamento, te distrai tanto, te traz informação, conhecimento que você não quer deixar de ter acesso aos benefícios dela. Você quer continuar fazendo parte ali daquela comunidade, daquela plataforma. E a mesma coisa acontece com o seu paciente quando você consegue fazer com que ele chegue no resultado, no objetivo que ele veio buscar, quando você consegue ajudar ele além daquilo que ele veio buscar no seu tratamento, na sua consulta. Nutri, agora eu quero saber se, depois dessas coisas que eu te falei aqui, já surgiu alguma ideia de como você pode estar ajudando seu paciente. Se já surgiu, coloca aqui para mim nos comentários o que você já está pensando em criar, seja aí no seu trabalho de CLT, seja no seu trabalho em regime de concurso público. E se você ainda não tem ideia do que criar, fica tranquila, sabe por quê? Lá dentro do NutriPro, que é o treinamento onde eu ajudo as nutricionistas criar serviços lucrativos, fazer aí R$ 5.000 a mais, sem depender tanto de consulta, elas também chegam com essas dificuldades, com esses problemas ali, sem saber por onde começar para criar um novo serviço lucrativo. E se elas conseguiram, se eu um dia que estava lá atrás, no meu início também dependendo de consulta, conseguir, você também consegue. Então, fica tranquila sobre isso. E aí, Nutri, como é então que você vai fazer para criar? Deixa eu chegar aqui mais perto do microfone, senão minha voz sai baixa, né? Toda hora eu preciso virar para pegar uma água. Enfim, como é que você vai saber então como criar esse serviço lucrativo seu e qual é o serviço lucrativo que, mesmo você estando em regime CLT ou ocupando um cargo público, você consegue criar da mesma forma? Eu vou te dar duas ideias. A primeira é um treinamento familiar para os seus pacientes e a segunda é um guia alimentar personalizado e específico para o seu paciente. Calma aí, que eu vou te explicar tintim por tintim cada detalhe de cada serviço dessas duas ideias e aí você vai conseguir ter clareza e entender se, opa, isso aqui é válido para mim, isso aqui não é válido, eu consigo encaixar ou eu não consigo encaixar no formato de serviço que eu tenho hoje. Então, fica tranquila que eu já vou te trazer clareza de como é que você vai fazer isso. Vamos lá então, Nutri. Imagina você em concurso público, né? Você ali tem um cargo na prefeitura, no estado, enfim, você é funcionária pública e tem ali como serviço principal o atendimento ao paciente. Você viu que todos os protocolos que você está aplicando ali não está surtindo tanto efeito assim, e você, além de querer ajudar o paciente, você também quer aumentar seu faturamento. Você quer começar a se desvincular daquele cargo público, ou mesmo que você goste muito, você tem o desejo de ter uma outra fonte de renda que não seja apenas o concurso público. Nesse momento que você está prestando o seu serviço como concursada e estando ali no tete a tete com o paciente, como é que você pode oferecer o seu treinamento familiar? Não tem o paciente que recebe ali visita, dependendo do nível, né? Onde e do setor clínico que esse paciente também está internado, ele pode e não pode receber visita, ter um acompanhante fixo ali, enfim. Vamos supor que esse paciente recebeu alta e que no decorrer do acompanhamento você percebeu que a família não tem tanto conhecimento, que o paciente até deu uma melhorada boa, mas que ele indo para casa, se ele não tiver
além daquelas orientações de alta que a gente entrega, sabe? Aquelas orientações básicas, praticamente seguindo ali o protocolo do hospital onde a gente trabalha. Se ele não tiver além disso, se ele não tiver recursos além disso, pode ser que ele venha ter alguma recaída na saúde dele. Então você percebeu isso. Percebendo isso, o que você pode oferecer para a família e até para o próprio paciente? Afinal, se ele está consciente, vai receber alta e tudo mais, ele já deve ter criado vínculo com você. Então é o momento, a brecha e a oportunidade que você tem de chegar e falar: Fulano, olha, aqui tá a sua orientação de alta nutricional. Eu preciso que você faça isso, isso e isso, evite, prefira, enfim, aquela orientação tradicional que a gente entrega do hospital. Mas, fulano, no seu histórico, se a gente não cuidar profundamente desse detalhe, pode ser que você venha ter uma recaída. E eu queria te falar que eu posso te ajudar fora do hospital. Eu trabalho com o serviço XYZ, por exemplo, com treinamento familiar, e eu queria propor esse treinamento familiar para você. Aí você vai explicar se você vai na casa, se você não vai, se é um treinamento familiar 100% online, se é só um suporte no WhatsApp. Enfim, você precisa mostrar como é que é o passo a passo desse serviço para o seu paciente. Então você fala para ele como é que vai funcionar esse treinamento familiar, mas você não vai falar só dos passo a passos burocráticos. Você vai falar mais das vantagens que seu paciente vai ter, dos porquês que ele precisa em passar por esse treinamento, principalmente a família dele ou ele sozinho, enfim, para que ele não venha ter um retrocesso no processo de saúde dele, em tudo que ele já conquistou até aqui. Nutri, coloca aqui para mim nos comentários se você já tinha pensado em executar um treinamento familiar para o seu paciente que está recebendo alta aí no hospital, ou até mesmo você pode oferecer esse treinamento familiar para o paciente que ainda está em acompanhamento com você no hospital, mas nas visitas familiares você já está percebendo que a família não vai ser uma boa opção para quando ele sair do hospital, caso elas não recebam treinamento eficiente que para o seu serviço continuar dando resultado fora do hospital, essa família precisa passar por treinamento. Então coloca aqui para mim se você já está pensando em oferecer esse treinamento hoje mesmo para os seus pacientes. E agora eu quero vir para o segundo modelo, a segunda ideia de como criar um serviço lucrativo dentro da nutrição para você que está aí em CLT ou para você que está em regime de concurso público. Eu já te falei que essa segunda ideia seria o guia alimentar. Nutri, e o que é esse guia? Como é esse guia? Eu não estou falando para você montar um guia do tamanho do guia alimentar para a população brasileira, não. Aquele PDF gigantesco com várias informações. Não, esse novo serviço em formato de guia alimentar personalizado, o nome já fala, personalizado, específico. Personalizado e específico para o problema de uma pessoa, para o resultado que aquela pessoa, aquele paciente precisa alcançar. Então, não é um tipo de guia parecido com o guia alimentar da população brasileira. Não tem a ver com isso. E aí, como é que você vai construir esse guia alimentar? De acordo com o diagnóstico do paciente, caso você trabalhe em home care, por exemplo. Vou usar essa modalidade de serviço. Você está atendendo um paciente na modalidade home care e dentro do home care a gente normalmente é contratada por alguma empresa terceirizada. E dentro dessa empresa terceirizada a gente faz sim o nosso serviço de Nutri, mas a gente precisa seguir alguns protocolos que a empresa terceirizada já tem de atendimento. Então, por exemplo, você vai ter 30 minutos de consulta para poder atender aquele paciente. Nós sabemos que 30 minutos de consulta não é o suficiente para resolver a vida do paciente. Na maioria das vezes, você não consegue nem entregar um plano alimentar para ele ali na hora. O que acontece? É aí que está a oportunidade de você oferecer um novo serviço para esse paciente. Você tem ali os seus ganhos como terceirizado da empresa Home Care, mas por ter contato com ele e por estar ali na segunda, terceira visita com ele,
percebendo que ele não está tendo evolução, não está tendo melhora, você pode explicar para ele e para a família algo do tipo: família, fulano, paciente, olha, eu já tô aqui na terceira, quarta visita, a gente já tentou, a gente já aplicou isso e isso, mas você sabe que no plano de saúde, na prestação de serviço home care, eu não consigo ter um tempo maior aqui com você. Você não vai ficar apontando dedos, tá, Nutri, falando porque a empresa determina isso ou aquilo. Você só vai falar que por ser plano de saúde, por estar em atendimento home care, o protocolo é o tempo máximo de 30 minutos. Mas não que a empresa determina isso, tá, Nutri? Não vá se colocar em saia justa, não vá trazer problemas profissionais para você. Ok, dito isso, você vai informar para o paciente que o tempo que vocês passam junto é muito pouco e que você queria propor uma alternativa para aumentar, para melhorar os resultados dele. Mas você vai falar desses resultados, da melhora, do aumento dos resultados, trazendo os porquês, as vantagens e os benefícios, mostrando principalmente para ele de alguma forma como é que ele vai se sentir, como é que ele vai ficar. Você pode fazer isso trazendo um videozinho no seu computador, no seu notebook, mostrando para ele, pegando algum sinal e sintoma que ele tem de exemplo e falando: olha, fulano, tá vendo isso aqui que tá acontecendo com você? Isso que você vem me relatando é por conta disso e disso. Aqui no tempo que a gente tem de atendimento, não é o suficiente para eu resolver esse problema. É por isso que eu queria montar para você um guia alimentar personalizado, porque aqui eu sei que a sua família vai dar suporte para você e eles vão conseguir te ajudar a aplicar esse guia alimentar. E uma vez que você consegue aplicar esse guia alimentar, o senhor, a senhora, você, enfim, né, dependendo de quem é o seu paciente, adulto, idoso, enfim, você vai conseguir ter melhora desses sintomas, vai parar de acontecer isso e aquilo com você. E aí, o que você acha? Você acredita que essa forma de serviço é o que você precisa, é o que vai te ajudar? E a pessoa vai dar a resposta dela, seja ali na hora, ou seja uma resposta do tipo: olha, eu vou me organizar aqui, vou pensar e no nosso próximo encontro você já vai ter uma resposta para isso. Nutri, depois de todos esses detalhes que eu trouxe aqui para você, eu quero saber se fez sentido tudo que eu trouxe aqui para você ou não, se de alguns exemplos que eu te dei aqui você já está tentando aplicar uma coisinha ou outra, se quando você tentou aplicar teve resultado positivo, resultado negativo, como é que foi a sua experiência? Colocando aqui para mim nos comentários, eu sempre paro para ler, eu vou conseguir ler e poder te ajudar de uma forma mais pontual. É através dos comentários que você coloca aqui embaixo que eu venho trazendo conteúdos, que eu trago informações para te ajudar e principalmente te ajudar a criar serviços lucrativos dentro da nutrição de uma forma que você aumente o seu faturamento em 5.000 ou mais e não dependa ali exclusivamente da consulta, não dependa exclusivamente do atendimento home care ali do seu paciente, não dependa exclusivamente do seu cargo em concurso público, porque nós sabemos, pegando o exemplo do atendimento em home care, você precisa passar por várias dificuldades no dia, né? Vamos colocar assim, são vários problemas. É o trânsito que você tem que enfrentar, às vezes acontece perrengue no decorrer do caminho quando você está se deslocando da sua casa para a casa de um paciente ou da casa de um paciente para a casa de outro. O tempo que você tem para se dedicar para esse paciente em atendimento home care por determinação da empresa que você foi contratada não é o suficiente para você ajudar esse paciente a chegar no resultado que ele quer, que ele merece e que ele precisa. E uma vez que você não consegue ajudar ele, ele também não vê valor no seu trabalho. Você vai ser mais uma nutricionista que passou ali e não conseguiu resolver o problema dele. E por culpa sua? Não, mas pelo pouco tempo que você tem para se dedicar ao problema dele, você não consegue trazer um resultado positivo para a vida desse paciente. E aí você acaba entrando no loop onde você faz atendimentos, tem aquele salário fixo ali por mês, enfim,
que mal dá para suprir as suas necessidades, o tempo está passando e o seu desânimo com a nutrição, com os atendimentos, vem só aumentando. Então é de tudo isso, Nutri, que eu quero que você perceba a grande oportunidade que você tem em criar outros serviços, em criar serviços lucrativos dentro da nutrição, mesmo você estando em regime CLT e em regime de concurso público, porque dessa forma você vai ter ali a sua garantia fixa da qual você já está acostumada e ainda vai conseguir ver a sua carreira deslanchar, seu faturamento aumentar através dos serviços lucrativos que você vai criar. Nutri, como é que ficou aí a sua cabeça depois de todas essas informações? Eu espero que a esse momento você aí esteja cheia de ânimo, cheia de ideias, né, para colocar em prática essas duas ideias que eu trouxe aqui para você de serviço lucrativo para você fazer 5 mil a mais de faturamento nos seus atendimentos sem depender exclusivamente de consulta. Eu vou ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo NutriPro. Não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com a colega nutricionista que de repente está na mesma situação que você e está querendo sair dessa, criar novos serviços lucrativos e aumentar o faturamento dela com a nutrição. Combinado, Nutri? Então, até o nosso próximo NutriPro e eu te espero até lá. Tchau, tchau!